Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Amém. Amém. Agostinho dizia que as melhores ações, pensa numa ação espetacular, heróica, do homem natural, são apenas pecados espetaculares. Eu acho que cada vez mais a igreja tem tido dificuldade. Nós vivemos uma época em que o humanismo invadiu de tal maneira e perdemos as verdades centrais do Evangelho, as doutrinas da graça, que muitas das vezes, para algumas pessoas, uma ONG que, sei lá, faz algumas coisas que ele acha bom, e a igreja é quase a mesma coisa. E nós, cada vez menos, podemos entender o que é isso, não é? O melhor que o ser humano pode fazer não passa de pecado espetacular. O apóstolo Paulo, quando está falando numa carta onde ele falou sobre homens altamente morais, que queriam colocar mais coisas ainda sobre o Evangelho, ele está falando sobre o legalismo na carta aos Gálatas, como Jesus teve embate com homens assim, não é? E Paulo também, que era um fariseu antes, um homem altamente moral, né? Um ícone da moralidade, do bom cidadão, de uma pessoa que deve ser imitada. E agora ele está combatendo isso nessa igreja, mas quando ele chega no fim, ele quer mostrar que todas as coisas fluem de um único lugar, que na verdade só existe duas coisas que se diferenciam. Ele chama de obras da carne e frutos do Espírito, em Gálatas 5. Então, no Gálatas 5, 19 e 21, ele chama de obras da carne, e depois do 20 e 23, frutos do Espírito. Ele diz assim, por exemplo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, dissensões, pelejas, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Ele chama tudo isso de obras da carne. E depois ele continua dizendo assim, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. No 24, ele diz que quem experimenta essas coisas é porque a raiz daquilo que é mal morreu. Ele diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, a carne foi crucificada. Ela não produz mais nem boas ações, nem más ações. Porque a carta inteira está falando sobre o legalismo, gente fazendo coisas que acham que por causa daquilo que elas estão fazendo, aquelas coisas que elas acham boas, Deus de alguma maneira aceita e acrescenta algo ao que Cristo fez e tira delas todo o demérito e acrescenta algum mérito àquilo que Cristo fez. Ele está dizendo, não, a carne, ela é tanto aquilo que gera o legalismo, quanto aquilo que gera todos os pecados. A raiz é a mesma. Você pode olhar aquela atitude moral maravilhosa e olhar aqui o homicídio, fruto da carne. A carne gerou essas duas coisas. E isso é completamente inaceitável
a Deus, igual, a raiz é a mesma. Não há nada de belo, é por isso que a Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem. Tudo que o homem faz é fruto da carne. Em terceiro lugar, no versículo 5, ele diz, ele ordena, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, isso exclui a possibilidade de nós pensarmos em alguma virtude em nós decorrente da nossa natureza adâmica e que mereça algum mérito a não ser aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Então, todo ato moral que nós fazemos, que de fato é aceitável a Deus, é aquilo que o Espírito Santo gera em nós, e por isso, isso não traz nenhum mérito a nós, e não é uma obra da carne, nenhum pecado espetacular. E finalmente, quando ele chega no versículo 6, no 26, ele quer marcar em nosso coração que todo pecado é uma atitude interior, e não importa como ela se expressa exteriormente, se expressa com eu sendo um homem, sabe, uma pessoa que me doa para o mundo e faz coisas nobres pela sociedade, ou se eu sou péssimo para a sociedade. O que gera isso, o que gera as atitudes, é que contamina tudo. Então nós nunca vamos ser impulsionados pelo amor, ao louvor e à glória que qualquer atitude que nós tenhamos, nós achemos merecer, e nem vamos satisfazer a carne num caminho oposto, não é? Então, ele diz, nunca preste atenção simplesmente naquilo que é visível acima da água. O problema todo é que o que está acima da água é simplesmente uma ponta do iceberg que está por baixo da água. Esse é o verdadeiro problema, esse enorme iceberg de depravação interior no homem que está abaixo da superfície, que você não pode ver, que gera todas as coisas. Então a ética e a moralidade humana da sociedade, do homem mais ético e moral, ou que nós poderíamos, que o mundo poderia admirar, flui da terrível depravação do coração humano, e gera o quê? Gera presunção, vaidade e senso de mérito, porque é um fruto da carne, e a Bíblia resolve isso como um encontro sobrenatural, que é o novo nascimento, e que faz nós vivermos nessa base. Então agora, nós andamos na dependência do Espírito Santo de Deus, que é o que ele diz no 5:25. Então, a popular moralidade da nossa geração, em que muitos cristãos até acham, aquilo ali é uma atitude cristã, aquela é uma atitude cristã ou não, a moralidade do mundo, ela é ingênua sobre a profundidade da corrupção do coração do homem, e até mesmo vê o orgulho, muitas das vezes, como uma virtude no coração do homem. E Deus, então, tem que ser preservado até para essas pessoas, como algo tradicional, importante, que gera boas desejos e uma vontade de viver uma vida que ajude melhor a sociedade, que seja uma boa vida, mas não visto como um salvador para pessoas desesperadamente perdidas em sua corrupção e debaixo da ira de Deus. Então, obras da carne e frutos do Espírito. Paulo chama todos os vícios, então, e as virtudes, que é o que ele vem tratando antes de chegar aqui, como obras da carne. E carne não quer dizer corpo, não é? E é muito fácil nós confundirmos isso, mas é óbvio que ele não está falando sobre as obras do corpo, a definição de carne aqui. Ele está falando, algumas coisas são essencialmente do corpo, mas outras como conflito, inimizade, inveja, raiva. O que é carne então aqui? É o velho ego. E o que seria isso? Também podia ficar meio vago. É a autossuficiência do homem, que não se deleita em ceder a qualquer autoridade externa. É aquilo que fez Adão ir em frente. É aquilo que faz o homem
a cada pecado. É aquilo, o ego, a carne, o velho ego, é a autossuficiência que se deleita em jamais ceder a qualquer autoridade ou a depender da misericórdia. É aquilo que acha que merece alguma coisa, que consegue ver em suas atitudes algo que não é totalmente cheio de demérito, e implora, então, por sensação de poder e por sensação de mérito autogerado, e anseia pelo louvor dos homens e até a aprovação de Deus, baseado nisso. Então nós vimos, sabe, à medida, se você está familiarizado com a carta aos Gálatas, que todo o problema de Paulo aqui era a forma com que as pessoas criaram um legalismo, regras, leis, que trazia glória para a carne, que acrescentava mérito ao homem, que diminuía a obra de Cristo como toda suficiente. Mas agora Paulo quer, depois de falar como essa alta moralidade, que queria até acrescentar coisas, ele abre uma lente para que você veja que a forma mais liberal com que a carne se manifesta não é nada diferente. Porque algumas pessoas até acham que o legalismo, ou os fariseus, era melhor ser uma prostituta ou um libertino. Algumas pessoas começam a fazer esse tipo de coisa. Quando a Bíblia diz que uma pessoa que está chafurdando no pecado, é porque ela está mais próxima de se arrepender. A Bíblia não elogia uma vida que abraça o pecado. É repugnante para Deus. Não é melhor, é igual. O moral e o imoral estão manifestando obras da carne, para que, depois de Paulo falar tanto contra o legalismo, não ficasse uma ideia errada, ele quer que você entenda que é a carne que produz tanto o legalismo, ou a moralidade que acha que merece algo de Deus, como as atitudes grosseiras e imorais. É a mesma raiz, é a carne, é o ego. Produz tanto uma coisa contra a outra. Então produz o quê? Imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, tendências nocivas de ódio, inimizades, porfias, ciúmes. É a carne. É a raiz orgulhosa e submissa do homem, da depravação do coração humano, que se exalta sutilmente através do orgulho de atitudes nobres, não é? E de viver uma vida de doação, que começa a se olhar como alguém nobre e sem enxergar a sua total falta de méritos e depravação do seu próprio coração, nos faz orgulhoso, ou que é a moralidade autossuficiente, ou a carne se manifesta descaradamente através de mostrar essa mesma independência que não se submete a Deus, desprezando a autoridade e abraçando a imoralidade. Então, Paulo diz, é a mesma coisa. É tudo a carne produz esses grandes homens que vocês acham nobres, e produz esse legalismo aí, e produz também a imoralidade, a porfia, a guerra, é tudo a mesma coisa. A raiz do mal é a mesma, estão desesperadamente precisando de salvação, homens assim. Então ele chama de obras da carne e frutos do Espírito, e isso às vezes gera nas pessoas alguma ideia de que da carne é obra porque exige esforço, e do Espírito é fruto porque não exige esforço, porque o Espírito produz, não é? Mas quando nós olhamos para o que a Bíblia diz ser a carne trabalhando, você vê que não produz, não é de esforço nenhum o homem produzir nenhuma dessas coisas. Vamos ser sinceros, é tão fácil para uma pessoa carnal produzir obras da carne, como é fácil alguém que de fato é regenerado viver uma vida espiritual que produz fruto espiritual. Não é essa a diferença. Por exemplo, quando você sente raiva, que é uma obra da carne,
Não há nenhum esforço nisso. Alguém contraria um ser humano e ele sente raiva, não é? E ele se enfurece. Ele não precisa trabalhar, isso não é um esforço, sabe? Logo ele está vermelho, furioso. A inveja, o cara não precisa trabalhar a inveja, basta ele olhar para algo que ele desejava ter que outra pessoa tenha, que ele sente inveja. Aquilo flui assim, é fácil. Então, não é por causa disso, não é? Mas normalmente obra é aquilo que você faz para ganhar algo, não é? Para ganhar salário, para receber recompensa. E é óbvio que quando você pensa em raiva, você pensa, ninguém sente raiva desejando, quando alguém faz coisas boas, é uma pessoa moral, doa comida, doa dinheiro, ela está querendo coisas, porque a carne quer sempre reconhecimento, mérito, a sensação de que ele é bom, não é? Mas quando você sente raiva, você pode pensar, mas a pessoa, o que a pessoa quer? A pessoa não quer nada, ela simplesmente não se encaixa com aquela parte moral. Quando você chega nessa parte, discórdia, ciúme, raiva, inveja, não são em si coisas realizadas para ganhar alguma coisa, mas na verdade é uma tentativa emocional de acerto de contas. Por que alguém sente raiva? Porque ele não está recebendo o que ele acha que devia receber, sabe? Apesar da raiva não ser algo que ele está fazendo para receber algo, é a reação emocional por não ter recebido o que ele achava que ele merecia receber. Então a inveja é a ideia de que alguém está recebendo o que eu devia receber. Então, na verdade, é a mesma coisa. O ciúme não é calculado para você ganhar um salário, mas é obra, porque é um produto de um coração que devia ser pago com algo que ele não está recebendo, que outra pessoa está recebendo. Então ele sente ciúme do que o outro recebe. Ou seja, o tipo de coração que produz esses vícios é um coração que pensa de si mesmo como credor. E um coração que pensa de si mesmo como credor é essencialmente a manifestação das obras da carne, tanto quando faz o bem, quanto faz coisas que nós acharíamos morais ou imorais. O homem na carne, essencialmente, ele acha que todos são seus devedores, e que ele é credor, que ele tem um mérito, que as pessoas e que Deus, o homem e a natureza têm que pagar a ele as coisas, devem a ele, devem satisfação a ele. E quando Deus faz algo que ele não gosta, ele diz, por que essas coisas estão acontecendo? Por que aquela pessoa ali não fez isso? Por que a natureza, por que está chovendo? Não é assim? Olha, eu queria tirar a fé, mas está chovendo. O cara acha que a natureza devia a ele dias de sol. A essência do que é estar na carne é a ideia de que você é credor e tudo é devedor. Deus, os homens e a natureza. E toda vez que elas falham, então quando esse pagamento de satisfação não é feito, a carne reage. De maneira que, nesse momento, ela não está querendo ganhar nada, mas ela está reagindo a que ela achava que devia ganhar e não ganhou. E quando ela está fazendo aquelas boas ações, ela está tentando ganhar algo. O aplauso, o respeito, a admiração, o mérito. Ou seja, a carne não sabe nada sobre a graça. Ela pensa nas coisas em termos de dívida, e ela merece ser paga. E é por isso que todos esses produtos juntos são chamados de obras da carne. Tanto aquelas coisas morais que a pessoa faz, porque vai sentir o quê? Vai sentir que eu mereço o louvor, o mérito, ou essas coisas ruins, porque eu sinto que não estou recebendo o que eu devia receber, ou estou sendo restringido no que eu devia ter por Deus. Então, na verdade, a forma de produzir é igual. A diferença, não é que a mentalidade por trás do fruto do Espírito é uma mentalidade de fé que depende da graça. As pessoas que carregam o fruto do Espírito, elas sabem que merecem a condenação, merecem o inferno, que tudo que elas fazem merece o inferno, e tudo que elas fazem que não merece o inferno, é Deus que está fazendo nelas.
que é algo que Deus faz, que flui de Deus. E elas sabem que o único pagamento que elas mereciam era a ira de Deus. Portanto, elas se afastaram da autossuficiência e olham apenas para a misericórdia de Cristo. Elas não esperam de ninguém, de nada, nem de Deus como seus devedores. Elas sabem que elas são devedoras eternas e têm recebido graça sobre graça. E tudo que é produzido delas é não elas, mas é a graça de Deus. Essa essencialmente difere. Então Paulo diz assim, no 24, aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, há um dragão que é esse ego em nós. Imagine que na sua carne há o velho ego, né? Que é aquela mentalidade do mérito, o desejo de poder, de reputação, do reconhecimento, autossuficiência. Imagine isso como um dragão que vive, sabe, nas cavernas profundas do seu coração. Então, você ouve o Evangelho, há uma batalha terrível, e por graça e poder infinito de Deus, você é invadido pelo poder de Deus, e esse dragão é ferido de morte. E você agora, a sua lealdade já não é mais para esse ego, a sua lealdade é totalmente de Cristo. E ele está lá ainda, esse dragão, sabe? Mas ele foi ferido de morte, sabe? Uma espada profunda foi enfiada nele. Você pergunta assim a Deus, ele está morto? Deus vai dizer, ainda não está morto, mas a ferida é mortal, não tem como se recuperar. Ele vai sangrar até morrer agora, e você vai agir como se ele estivesse morto. Nos filhos de Deus, a ferida causada nele é mortal, mas não está morto. O que você vai fazer agora é jogar cada vez mais pedras nesse lugar, vai, sabe, mortificando. Ele não tem mais como viver, mas ele ainda de vez em quando vai o quê? É um dragão. Ele foi ferido e está sangrando e vai morrer fatalmente. Não tem mais recuperação para a ferida que ele tem, porque a ferida que ele tem é mortal. Mas ele de vez em quando vai se mexer, se estribuchar, fazer algumas coisas, e você agora tem uma outra lealdade. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Então o velho homem sofreu um ferimento mortal e você vai tratar como se estivesse morto. A vida cristã, então, é produzir frutos do Espírito. E eu quero falar como isso acontece, olhando para um desses frutos. Se nós estamos em Cristo, eu gostaria de poder, mas não é o meu tema hoje, falar mais sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito de maneira geral. Eu quero olhar para algo específico, e isso foi só uma maneira de chegarmos aqui. Eu quero falar sobre um dos frutos do Espírito. A Bíblia chama de paciência, e como ela se expressa. Na verdade, estamos falando de perdão. Em Lucas 17, de 3 a 19, Jesus diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes voltar e disser, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranca-se, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe era ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado a vocês, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever.
a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar no povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele, ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eu vou parar aqui, mas é até o 19. Então, como é que nosso caráter é mudado no dia a dia? Se nós somos homens regenerados, como é que o fruto do Espírito é produzido em nós? Ou seja, como é que acontece a reforma, não é, moral, que não é o moralismo que a carne produz, que é aquilo que Agostinho disse que isso não passa de pecados espetaculares. Ou seja, a reforma moral é totalmente diferente, porque você vê, tudo que o homem viver, que você possa dizer que é moral, é produzido pela carne, é a mesma carne que produz todas as outras coisas que você diz ser ruim. Ou seja, homicídio é a mesma coisa. É por isso que ele chama de pecados espetaculares. Por exemplo, ser honesto. Por que alguém, sem ser fruto do Espírito, é honesto? Por duas coisas. Ou por medo de ser pego. Você pode ver, teve agora, de novo, teve uma greve na Bahia da polícia. As pessoas fizeram barbaridade. Porque se falar para as pessoas que elas eram honestas, mas falaram que não tinha mais polícia, elas acharam que podiam quebrar, roubar, catar coisa. Aquelas pessoas não fariam isso. Elas são honestas porque elas têm medo. Só há duas razões, só a reforma moral e a vida moral na carne só tem duas razões: ou por medo, eu não quero ser pego, ou por orgulho. Eu não sou desonesto como aquelas pessoas. Eu sou uma pessoa honesta. Eu não sou como... Só duas coisas podem gerar no homem a honestidade, fruto da carne, ou o medo ou o orgulho. Então, eu não sou como aquelas pessoas, sabe? A pessoa vai orar assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aqueles na Bahia que roubaram, porque mesmo sem polícia eu não roubo, eu sou um homem honesto. Ou seja, ou por medo ou por orgulho. É isso que mantém ele sempre. Mas a verdadeira raiz do mal nunca é removida. É a carne que está produzindo a honestidade por medo, por orgulho, ou ela que está produzindo aquelas outras coisas: inveja, desejo de ter o que não pode ter, que fez o outro roubar. Então, o que fez o outro roubar e o que fez o outro não roubar, lá no fundo, Paulo diz, é a mesma coisa. É por isso que Agostinho disse: a atitude mais moral do homem são pecados espetaculares. A raiz é a mesma, é o mesmo mal no fim. Então, uma reforma moral, você é honesto por medo, por egoísmo e orgulho. Agora, a transformação espiritual, ela é uma transformação profunda no coração do homem. Ela é totalmente diferente. Não importa. Ele nunca vai achar que aquela atitude, como ela é produzida pelo Espírito de Deus, causa mérito a ele, faz ele mais do que ele é, que é um miserável que depende da misericórdia de Deus, para que não seja consumido e condenado diante da santidade infinita de Deus. Agora, como é que funciona essa mudança profunda no coração? Você pode olhar para regras, mas não funciona só assim, não é? Você tem que olhar em vez de olhar para as regras, ou seja, para aquilo que faz a medição, aquilo que estabeleceu as medições, você tem que olhar para a própria régua junto. Ou seja, você tem que olhar não para a lei de Deus, mas para o próprio Deus. Tem que olhar para Cristo, não olhar só a lei, mas olhar para o legislador. Olhar para o caráter, que a lei é a expressão do caráter dele, mas olhar para ele, não apenas olhar para como essas coisas fluem dele, o amor de Cristo, a alegria de Cristo, o sacrifício de Cristo, não como um modelo abstrato: esse é o modelo, vou seguir, porque isso é a carne diz, a carne acha isso. Olhar para Cristo como modelo para você conseguir aquilo, mas olhar para Ele como um Salvador, para alguém desesperadamente perdido.
e vê-lo como Ele ama, como esse Salvador se sacrifica por nós. É isso que nos transforma no nível mais profundo, é contemplar tudo que Deus é em Cristo, depois que nós experimentamos essa transformação. Então, olhando para a paciência de Cristo, é apenas um dos frutos do Espírito. A palavra paciência significa um espírito de perdão. Eu quero explicar a vocês isso melhor, porque é um modelo para o perdão. O melhor modelo para o perdão é Cristo, não é? E a melhor maneira de você ver isso é olhar para a cruz. Ele está na cruz e ele faz uma oração e diz: Pai, perdoa-lhes. Ele está sofrendo, aquelas pessoas estão infringindo toda espécie de dor física, emocional, e ele está recebendo a ira de Deus, mas ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ou seja, ele é um modelo do perdão, da paciência de sofrer tudo que alguém pode sofrer, e expressar assim. Agora, como você pode ter o espírito de perdão de Cristo, que é um fruto do Espírito? Então, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, no momento em que ele está sendo crucificado. Você diz: eu não posso fazer isso, pois eu não sou Jesus, não é? Mas há um caminho. Quando você olha para Jesus como modelo, você pensa assim: é verdade. Então, o que Jesus nos dá aqui como prática de perdão, nesse texto, e em segundo lugar, o poder. Então, quando a gente olhar para o modelo, você vai sentir um certo desespero. Mas eu espero, no tempo que a gente tenha, que a gente chegue até o poder. Ele fala o que é o perdão e fala o que é o poder. Então, no versículo 3-6, ele fala sobre a prática do perdão, como o perdão realmente é. É meio desesperador. E depois, no 7, ele começa a falar sobre o poder. Então, se você começar a sentir alguns comichões, quando eu vi a primeira parte, saiba que há a segunda parte. Mas, quando nós olhamos para aquilo que a paciência é, que modela o perdão em Cristo, e que é o fruto do Espírito, nós sentimos isso. Mas é preciso nós olharmos para isso, porque essa é a vida que Ele nos chamou para viver. Então nós vamos olhar o poder que nos dá essa vida. Primeiro, a prática do perdão. Há 3 coisas aqui. Nós entendermos como o perdão funciona, e nós entendemos muito pouco a respeito disso. Há pessoas, em geral, pensam: olha, eu sou uma pessoa que tem um temperamento, eu tenho sentimentos, eu devo ser paciente, eu devo perdoar, mas eu fico irado às vezes, eu fico com raiva, então eu estou tentando. Quantas vezes eu ouvi isso? Pastor, eu estou tentando perdoar, mas eu não consigo perdoar. A primeira coisa quando alguém diz isso é que essa pessoa não entendeu nada a respeito do perdão. Ela está tentando perdoar, mas não consegue perdoar. Isso é que a maioria das pessoas dizem: eu gostaria de perdoar, eu estou tentando perdoar, mas eu sinto raiva, eu perco a cabeça, eu não consigo, eu estou tentando, mas eu não posso perdoar. É óbvio que essa pessoa não está pensando nos termos do apóstolo Paulo e da Bíblia, como frutos da carne, obras da carne e frutos do Espírito. Ela não entendeu o que é o perdão. Você está segurando o lado errado da coisa, né? Você está só olhando externamente, olhando o modelo e pensando: eu sou capaz, eu vou tentar, eu estou tentando ao máximo. Mas não é essa a essência. Há 3 coisas que ele nos diz sobre a prática do perdão. Jesus. Primeiro, o perdão, ele tem uma meta. Perdoar tem uma meta, ele tem um objetivo. E se você fizer as coisas, mas não houver esse objetivo, não é o que Deus está falando. Há um objetivo no perdão, ou não é realmente perdão que você faz. Se esse objetivo não é o alvo tensionado e o alvo alcançado. Então, muitas pessoas falam sobre o esforço para o perdão, mas elas não entenderam o objetivo do perdão, então qual é o objetivo? O versículo 3, ele diz isso, e quando nós meditamos nesse texto, é tão maravilhoso. Ele diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu gostaria de salientar que
Em primeiro lugar, essas duas cláusulas estão juntas. Elas não estão separadas, não são duas cláusulas separadas. É uma coisa que vai junta. Não são duas pessoas diferentes. Não são duas coisas diferentes. Você está falando da mesma pessoa. Jesus não diz, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E aí, se ele se arrepender, você pode perdoá-lo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, a repreensão e o perdoar absolutamente estão juntos. Absolutamente fazem parte da mesma ação. O que ele está dizendo é o seguinte, você só repreende com o intuito de perdoar. A intenção da repreensão é o perdão. Não é para ver o que o outro vai fazer. O que te impulsiona é o perdão. Esse é o objetivo. Você repreende para perdoar. Você está indo com essa intenção, você se esforça para isso, porque você já perdoou dentro. Ou seja, você nunca repreende alguém para ver se você vai perdoar. Você vai repreender porque dentro você já estabeleceu perdão. E agora você quer estabelecê-lo relacionalmente. A repreensão não é para ver se alguma coisa vai acontecer. Ela intenta o perdão que já está no seu coração. Você repreende para perdoar, para perdoar. Caso contrário, você não tem nenhuma razão para repreender. Ou seja, para conversar, para expressar. Você já perdoou em seu coração e agora você quer expressar isso relacionalmente. Você vê, Jesus, ele está lá com eles dizendo, Pai, perdoa-lhes. Eles já não têm mais problemas com aquilo. A questão toda agora, a partir daí, você vê, dentro de quem vai já está resolvido. Você quer se reconciliar. Essa é a única razão pela qual alguém deve repreender alguém. Eu quero que a relação se... Em outras palavras, Jesus absolutamente exige que repreender e o perdão caminhem juntos. Que jamais exista o repreender para ver... Não, é porque o perdão já está, eu estou indo. Vou fazer isso. Eles vão juntos. Então, por que a maior parte do que as pessoas fazem não é repreensão? Porque ele não vai com o espírito indulgente. Ele não vai porque ele já perdoou. Ele está irado. Ele fala de um jeito e faz as coisas de um jeito que gera mais conflito do que se ele não tivesse ido. Porque ele não foi com aquela coisa, Pai, perdoa-lhes. Vou lá falar com ele a respeito disso. Pai, perdoa ele, porque nós... Não. Ele vai lá, mas ele está meio nervoso. A veia está alta. Ele quer acertar as contas. Entende? Ele não está fazendo o que Jesus está dizendo, não importa. Se você diz a verdade ou não, você está tentando punir. Você está tentando receber a dívida. Isso não é repreender, não o que Jesus está dizendo aqui. Você não está indo lá porque você quer o perdão, e você já resolveu isso. Por outro lado, você diz, eu perdoo, mas eu não vou repreender, eu não vou conversar sobre isso. Eu vou deixar para lá. Jesus diz também, isso também não é. Se você não está disposto a repreender, ou seja, a repreensão busca a reconciliação. Se você não está disposto a repreender, isso não é o perdão que a Bíblia diz, porque você não ama essa pessoa. Você está realmente, não amando, você egoisticamente diz, não, eu já perdoei, eu perdoo, olha, vamos esquecer, perdoo. Mas você só está egoisticamente querendo paz, tranquilidade, não quer mais esquentar a cabeça. Isso não é o Espírito de Deus. Isso é a carne, é egoísta. É a paz que não tem interesse espiritual pelo outro. Então, Jesus diz que não existe
repreender de uma maneira que já o perdão não seja o que impulsionou. E não existe perdão verdadeiro que não quer repreender porque não quer se cantar, porque essa paz é egoísta. Você não entendeu o alvo. Então, repreender e perdoar é um conjunto que nos desmascara. Porque algumas pessoas dizem assim: não, eu não sou daquelas pessoas covardes. Eu falo mesmo. Eu falo, mas não há amolecimento e um coração que já perdoou. Eu falo a verdade, eu sou sincero. Essa pessoa não entendeu nada a respeito do que Jesus está dizendo. Porque o que ela faz, o que ela chama de repreender, é jogar uma bomba incendiária naquele ambiente, é apenas espalhar. Então, ele nunca vai de maneira macia pelo perdão. Isso não tem nenhuma relação com o que Jesus está dizendo aqui. Tudo que você quer é uma punição egoísta. Ou então você diz: eu perdoo, mas eu não falo nada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa pacífica. Eu sou pacificador, entendeu? Eu fico na minha. Mas não. Você não tem interesse na vida espiritual do outro. Você só não quer esquentar a cabeça, não quer mais problema para você. A vida já tem problema demais. Eu não quero mais problema na minha vida. Então, eu perdoei, não quero saber. Não... Como as pessoas fazem isso, né? Em todas as relações, marido, mulher, filho. Não, eu não quero a minha, não quero mais esquentar a cabeça. Isso não é paz, isso não é ser pacificador, isso é ser egoísta, é o que Jesus diz. Você não está pensando na vida espiritual do outro, você não tem interesse nisso, você só quer ficar tranquilo, não quer mais problema. Então, você mantém a sua boca fechada e nunca confronta, e apenas permite que aquela pessoa continue em seu pecado. Seu objetivo real não é o amor, é a sua paz egoísta, sua tranquilidade. Não quero problema, não, deixa, filho, amigo, colega de trabalho, irmão. Jesus coloca os dois juntos, insiste os dois juntos, eles são reais juntos. O objetivo deve ser... Qual é o objetivo? Por que essas duas coisas vão junto e o perdão envolve essas duas coisas? Porque o objetivo do repreender e o objetivo do perdão é a não propagação do mal. É por isso que você deseja isso. Ou seja, eu não quero que isso se espalhe na vida dessa pessoa. Eu não quero que isso se espalhe na minha vida. Eu não quero que isso se espalhe na vida das pessoas ao redor. Eu quero que ela seja curada. Eu quero ser curado. Eu quero que o ambiente esteja limpo. O objetivo do perdão é a não propagação do mal. Portanto, eu só confronto de maneira que eu já perdoei. Não é um acerto de contas. É sempre buscando o perdão. Não é eu digo a verdade, porque eu chamo mesmo, eu não falo por trás. E não é eu não falo nada, eu perdoo, deixo para lá. Nenhuma dessas coisas, porque nada disso está focado na não propagação do mal, nem no amor ao outro, nem naquilo que Deus nos chamou para ser. Então, há pessoas que repreendem as outras pessoas ou confrontam de maneira que elas nunca vão amolecer. Porque tudo que você queria mesmo era uma punição justa, e outras pessoas que vivem numa ideia de pacificação que não passa de uma paz egoísta, que só está interessado na sua tranquilidade e não se importa com o mal. Jesus diz: olha, essas pessoas não entenderam o objetivo do perdão. O perdão é impedir a propagação do mal e do que está errado, seguir em frente na minha vida, na vida do outro e atingindo as outras pessoas. Então esse é o objetivo do perdão. A segunda coisa é o perdão em ação. A maioria das pessoas pensam que o perdão basicamente é um sentimento que gera uma ação. Por isso que elas dizem, às vezes: pastor, estou tentando perdoar, não consigo. Elas estão esperando, quando elas estão tentando, um sentimento que vai gerar a ação. Mas, se eu pudesse então passar todo um sentimento ruim, vamos chamar de raiva, então eu poderia perdoar, mas eu não consigo, pastor.
Ou seja, elas pensam que é um sentimento que leva à ação. Mas Jesus disse que o perdão é uma ação que leva a um sentimento. Como é que nós sabemos disso? Olha o que ele diz aqui em Lucas 17,4. Se alguém pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, eu me arrependo, perdoa ele. Agora, nós sabemos que em outros textos Jesus diz perdoar 70 vezes 7. Quando ele diz isso, ele quer falar sobre o não limite de perdão. Aqui, ele quer dizer outra coisa, ele quer ensinar outra coisa para nós. Ele está falando no mesmo dia, ele quis deixar claro, se alguém pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes ela te pedir perdão, perdoa 7 vezes, no mesmo dia. Por que no mesmo dia? Em primeiro lugar, não é? Porque o perdão não é baseado no desempenho da pessoa. Não há nenhuma maneira que você poderia conhecer alguém, uma pessoa sincera que se arrependa 7 vezes do que fez a você no mesmo dia. Sabe? É impossível alguém sinceramente fazer a mesma coisa 7 vezes com você no mesmo dia. E você diz, não, essa pessoa que está sinceramente arrependida, ela faz de novo naquele mesmo dia a coisa. Você diz, não, mas sinceramente ela se arrepende. Não é possível. Não é? Uma questão de fato que aquilo continua acontecendo. Então o perdão não tem nada a ver com desempenho. Então isso é muito importante, sabe? O perdão não é baseado e nem está condicionado à performance. Ele tem que se arrepender de verdade, tem que saber isso. Não. 7 vezes no mesmo dia, você nunca vai saber. Pelo contrário, toda a evidência é que ao contrário, esse cara aí, ele não... Mas Jesus disse, se 7 vezes ele se arrepender de te pedir perdão, perdoa ele. Ou seja, você não pode dizer, olha, se ele não está arrependido sinceramente, e Jesus não está dizendo que se você pode manter o seu rancor, se ele não se arrepende, você nunca pode manter o seu rancor. Se ele pede perdão, você perdoa. Você só faz isso porque você não está dizendo, se essa pessoa se arrepende, eu posso perdoá-lo. Se ela não se arrepende de verdade, eu não posso perdoá-la, eu posso manter o meu coração um rancor contra ela. Como todo mundo pensa isso de todo mundo, nós vivemos no mundo que vivemos. Mas, por exemplo, Marcos 11, 25, Jesus diz assim, e quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial... Você não está vendo a pessoa, você está sozinho orando. Se você estiver orando, e no meio da oração você lembra que tem algo contra alguém, ou seja, a pessoa fez algo a você que te feriu, perdoa ela. Ali, naquela hora, para que Deus... Então, e quando estiveres orando, se tiverem algo contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Marcos 11, 25. Então, não tem nada a ver com as pessoas se arrepender lá. Você está lá orando, e você lembra, tem algo contra essa pessoa, perdoa ela, perdoa ela. É isso que Jesus diz. Esse é o ensino. Você está em pé orando, lembrou, perdoa. Então, é por isso que essas duas coisas andam juntas. Não é difícil de nós entendermos. Você repreende para perdoar. Você não repreende porque você vai ver se você vai perdoar ou não. Por quê? Porque internamente você já perdoou. É só por isso que você repreende. E é por isso que quando você está orando, mesmo sem poder repreender, você pode perdoar. Porque essa é a atitude do coração. O que você procura na repreensão é a reconciliação. E é por isso que você não repreende de um jeito que é uma bomba incendiária. Porque lá orando, você já perdoou. Então agora, essa confrontação sempre é visando resolver isso. Então o perdão é algo que você pode fazer ainda quando há sentimentos, que como nós chamamos, por exemplo, de raiva. Porque não há nenhuma maneira de você se livrar de um sentimento que vem assim 7 vezes no dia para a mesma pessoa que fez a mesma coisa com você. Ou seja, é óbvio que o que Jesus está dizendo é o seguinte, se alguém 7 vezes no mesmo dia fizer algo contra você, supere o sentimento ruim que aquilo traz e perdoe. Não é isso que ele está dizendo. Porque se alguém faz 7 vezes a mesma coisa contra você no mesmo dia, você não pode simplesmente superar isso.
não é? Você deve perdoar. Então os apóstolos, quando ouviram isso, eles falaram o que no versículo 5? Jesus diz assim: se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram, Senhor, aumente a nossa fé. Sabe? Eles estão dizendo, é isso? Essa é a verdade sobre o perdão? Então nos dá fé. Agora, você vê que eles estão dizendo o seguinte: nós não temos forças para isso. Perdoar alguém assim, perdoar mesmo quando nós estamos ainda aborrecidos. Aquela pessoa fez com a gente aquilo, depois fez de novo. Perdoar apesar de que eles não deram frutos de arrependimento, que alguém que faz 7 vezes comigo uma coisa, no mesmo dia, não produziu um fruto de arrependimento, para me ver se o cara realmente merece o perdão. Eles não produziram fruto nenhum, e apesar do fato de que eles não têm realmente mudado, porque eles não mudaram, porque 7 vezes eles voltaram, fizeram aquilo de novo e de novo, e eu devo perdoar eles assim, sem nenhuma evidência, sem fruto, sem nada. Então aumente a nossa fé, aumente a nossa fé. O que Jesus disse? Jesus disse assim no versículo 6, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, sai daqui, se planta no oceano, e ela vai fazer. Então Jesus está dizendo, não é uma questão de sentimento, essa é uma questão de vocês agirem sobre o que vocês sabem, é uma questão de vocês tomarem. Como eu disse, o dragão, como estava dizendo lá no início, foi ferido, vai morrer, está na caverna, e vocês vão agir como ele está morto. Ele nessa hora deu uma estribuchada, não foi? Nessa hora aí que 7 vezes esse cara fez isso. Mas vocês estão... Perdão é algo que você pode fazer sem ter se livrado ainda da realidade de que o dragão lá deu uma estribuchada na hora. Você vai agir como se ele tivesse morto. Em terceiro lugar, é a aceitação. Quando você olha para essa palavra perdoe, que ele diz aqui, 7 vezes perdoe seu irmão se arrepender, a gente vai olhar uma concordância bíblica grega. Concordância é aquilo que você acha a palavra várias vezes, né? Tem concordâncias bíblicas em português, mas no caso a grega era mais interessante, porque eu queria saber, e eu descobri que essa palavra que Jesus usa aparece um monte de vezes na Bíblia, mas como perdão é raro, é raríssimo. Assim, essa palavra, quando ela aparece no grego, que ela é traduzida pelo perdão, ela aparece raramente. Afieme. Ela aparece, por exemplo, em Mateus 3,15. Jesus fala, ele vai para João Batista batizar ele. Aí João Batista diz assim, eu batizar você? De jeito nenhum. Eu não posso batizar você, porque tu é o Messias. Quem sou eu para batizar? Não vou batizar. Meu coração fica até nervoso de pensar, eu batizar você, não posso batizar, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, todos os meus sentimentos dizem que eu não posso batizar você. Então Jesus disse, afieme, ele usa a mesma palavra. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Ou seja, faça o que Deus disse. Você está sentindo isso, João? Que você não pode me batizar porque eu sou Deus, mas o Pai falou para fazer isso. Faça isso. Você deve fazer isso. Toda a justiça deve se cumprir. Essa é a palavra que é usada aqui para isso. Deixa assim por enquanto. E aí, a Bíblia diz, e João afiemiede, que é traduzir assim, e João concordou. João, então vou fazer. É isso que é para fazer, é isso que Deus disse. Então eu vou fazer. João concordou, ou seja, ele foi guiado pela verdade de Deus. E se você olhar para a parábola, onde ela aparece de novo, em Mateus 18, diz que um servo devia ao rei 10.000 talentos, uma soma enorme. E quando Jesus fala que ele perdoou a dívida, ele usa de novo a palavra. A mesma palavra. Ela é raríssima, ela só aparece assim. Ou seja, aquele rei assumiu a dívida. O cara está me devendo 10.000 talentos, vou assumir a dívida. É isso. Eu vou assumir, eu não vou fazer ele pagar.
e nem vou fazer ele ficar em dívida comigo. Não precisa pagar, mas está em dívida. Não, eu vou assumir a dívida. Pagar. Essa palavra que ele usou com João e que ele usa aqui, que raramente é usada como perdão, é que ele usa. Quando o rei perdoou a dívida, o que significa isso? Que ele não manteve a dívida contra aquela pessoa. Nem falou assim, você me paga aos poucos, aos pouquinhos, você vai pagando, vai pagando. Não, não vou deixar você na cadeia, mas você vai sair, vai trabalhando, vai me pagando, não. Eu vou assumir a dívida. Então, o que significa perdoar alguém, como Jesus está dizendo aqui? Significa, primeiro, você avalia o preço. É o que ele está falando na parábola. Sempre que alguém peca contra nós, peca de verdade, não é porque muitas vezes aquilo que a gente se ofende é por causa do nosso próprio pecado, não pelo pecado do outro, mas estamos falando de coisas reais. Te roubou, é o que Jesus está dizendo. Roubou, deve. Como esse cara que devia 10 mil talentos, ele devia de verdade, não era falso, era dívida. Quando alguém peca contra você, te deve, porque te roubou. Cada pecado que alguém comete contra alguém, quando você comete contra alguém, você rouba o outro te rouba. Rouba o quê? Te roubou a alegria, roubou o teu objetivo, roubou a tua reputação, roubou a sua alegria, tirou de você o conforto, tirou a paz, não é? Te perturbou, levou algo de você, o que é uma dívida. Você tem que avaliar que de fato isso aconteceu. Essa dívida. Deixa eu ser franco aqui, porque muitos cristãos, eles não têm ideia do que o perdão quer dizer. Porque essa palavra é importante. Porque algumas pessoas dizem, eu vou perdoar, isso não me incomoda, sabe? Isso não me atingiu. Isso não foi uma coisa assim. Não. Essencialmente, o perdão significa você se convencer, não de que aquilo não é sério, de que não te atingiu, de que não roubou algo de você, de que não te machucou. Não. Você não pode perdoar biblicamente dessa forma. Não é? Porque se você agir assim, você pode com o tempo se livrar da raiva, mas não o perdão. Não do que a Bíblia está dizendo para nós. Você tem que avaliar o tamanho da dívida, 10 mil talentos. Então você assume a dívida, você não segura ela, você não cobra ela, você não dá tempo para outra pessoa pagar. Você avaliou, há uma dívida, e você que vai pagar a dívida. Você não vai segurar, você vai fazer o pagamento. Você não vai deixar essa pessoa pagar aos poucos, nem você vai manter o título da dívida, você vai pagar. Isso não tem nada a ver com ser anterior ou não ao sentimento que aquela dívida gerou. Então, o que a Bíblia diz é que quando você assume que você vai pagar a dívida, o sentimento vai chegar. Você tem que conceder o perdão antes de sentir, porque é uma questão de pagar a dívida. Você faz o pagamento, você assume isso, e você pode dizer, pastor, o que isso quer dizer pagar a dívida, assumir isso? Vamos ser, então, mais diretos, já que o nosso tempo está acabando. Mesmo quando ainda há sentimentos, você determina, eu conscientemente não vou receber pagamentos a respeito disso, eu vou assumir isso. E você pode pensar, mas como é que a gente recebe pagamento de quem ofendeu a nós? Você pode fazer um monte de coisa para receber o pagamento da dívida, porque houve a dívida. Você pode ser frio com a pessoa, sabe? Você pode receber o pagamento começando a controlar e manipular o outro, porque o outro agora tem um sentimento de dívida com você, porque falhou contigo. Você pode usar isso, não é assim? Para controlar as pessoas nos seus relacionamentos. Você pode tentar envergonhar essa pessoa com uma espécie de misericórdia farisaica. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa superior a esse tipo de coisas que você fez, que faz o outro se sentir esmagado pela sua grande bondade e misericórdia. Você pode tentar ferir essa pessoa, ou você pode simplesmente tentar ignorar essa pessoa. Em cada passo você está fazendo pagamentos. Ela me deve 10 mil talentos e ela vai pagar os 10 mil talentos que ela me deve. É por isso que Jesus conta a parábola e usa aquela mesma palavra que ele usou lá em Lucas. Você está segurando a dívida, você não assume a dívida, e não assume o pagamento.
Há muitas outras formas. Por exemplo, quando você está com outras pessoas, você conta para ela sobre o que aquela pessoa fez, mas você, é óbvio, que encobre isso com a ideia de que eu preciso avisar essas pessoas sobre o perigo dessa pessoa. Você está fazendo ela pagar. Ou então, uma outra forma de contar e cortar a reputação das pessoas, muito comum no meio dos cristãos, é compartilhar a nossa dor. Eu quero contar o que aconteceu comigo. Ou estou precisando de um conselho. O que aconteceu, querido? Aquele irmão tal, ele me fez isso, me fez aquilo. Sabe? Parecia que eu queria compartilhar minha dor, mas eu estava compartilhando a reputação do outro. Ele vai pagar. Ele está pagando a dívida. Você pode realmente dizer, não, eu preciso falar com alguém. Eu fui roubado, na verdade. Você está cobrando a dívida. De alguma forma. A terceira forma, pode não ser só não falar com as pessoas, não agir com a pessoa, mas em seu coração, sabe? Você torcer para que aquela pessoa não tenha sucesso, sabe? Que ela tenha um fracasso, que ela tropece. Quando acontecer algo, você está vendo? É isso. Está vendo? É o que eu digo. A pessoa faz essas coisas, mas depois as coisas acontecem. Você está cobrando. Você está fazendo pequenos saques. Você está extorquindo o preço devagar. Em vez disso, mesmo ainda sem se livrar de sentimentos que as atitudes produzem, 7 vezes no dia, como nós vimos lá, eu me recuso a receber pagamento. Como? Eu me recuso a falar dela daquela forma. Eu não importo se o dragão que está ferido de morte se mexeu. Eu me recuso a pensar nelas daquela maneira. Em segundo lugar, quando estou com uma pessoa, tento ser o mais cordial possível, dentro da possibilidade em que todas as coisas se encaixam. Você não está tornando aquela pessoa mais fácil de pecar, porque como lá Jesus disse, você repreende alguém exatamente porque você quer que o mal não propague na vida dela. É por isso que você não pode simplesmente perdoar sem confrontar o mal, mas então você não facilita as coisas para aquela pessoa continuar no mal, mas você confronta para perdoar e age com base nisso. Por isso a confrontação nunca é com o rosto vermelho ou querendo ajustar as contas. Você repreende para o perdão e depois disso você nunca tenta de alguma forma fazer aquela pessoa pagar através de você contar a sua dor ou de alguma outra maneira que você encontre mais bonita de propagar isso. Em terceiro lugar, em seu próprio coração. Como? Orando por aquela pessoa. Senhor, abençoa essa pessoa. Não deixa que haja fracasso na vida dela. Enche ela de graça. Prospere a vida dela. Porque você não pode ter sentimentos ruins para quem você ora a Deus dessa forma. Sabe? Você começa a orar, Senhor, em vez de você pensar, essa pessoa um dia vai acontecer isso com ela, um dia vai ter um fracasso, você pensa, você não permita, olha, cubra ela com a tua graça, proteja a vida dela, é isso que é não fazer pagamentos, é isso, olha, que a vida dela possa encontrar um caminho que honre a ti, ou seja, Pai, perdoa-lhes, foi o que Jesus fez, Jesus estava orando por elas, orar por elas, não, oh Deus, eu quero justiça, não, Senhor, abençoe-os, mostra a tua graça para com ele. Não deixe de forma nenhuma que na vida deles aconteça alguma coisa. Olha, cubra-o com a tua bênção graciosa. Você ora por essa pessoa. E isso você vai sentir dor. Por quê? Porque há coisas em vocês que queriam que aquela pessoa não fosse um sucesso. Você diz, não, mas ao contrário disso, Deus, eu quero que tu abençoe essa pessoa. Ou seja, isso vai ser o seu Getsemane. Você vai aprender a suar sangue orando, sabe? Nosso tempo. O que a Bíblia diz é que quando você se recusa a receber os pagamentos,
a dívida vai ir e o sentimento vai estar lá. Então o perdão é um objetivo, é a contenção do mal. Por isso que o perdão é a confrontação para o perdão, nunca de outra forma. E o perdão é assumir a dívida. E nós chegamos na parte que você pode dizer bem que o pastor avisou que ia ser ruim, que nós, quando ouvíssemos isso, íamos nos mexer, que é difícil, e eu quero então encerrar. E é por isso que os discípulos entenderam tudo isso, disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não podemos. Há duas coisas que você precisa saber e ter para experimentar aquilo que o Espírito Santo produz, que é esse fruto do Espírito, a paciência, que se manifesta assim. Primeiro, você tem que ser humilde a fim de perdoar. Eu vou colocar dessa maneira: você tem mais dificuldade de perdoar as pessoas naquilo que você se acha bom. Por exemplo, se você é uma pessoa pontual, você tem dificuldade de perdoar quem não é pontual, porque nisso você se sente superior àquela pessoa. Tem dificuldade de perdoar, olha, eu não suporto quem não é pontual, porque você é pontual. Então fica mais difícil você perdoar quando você se sente superior. Então sempre que aquela pessoa se atrasa, isso te irrita demais, porque você não é uma pessoa que se atrasa, você é uma pessoa que chega na hora. Então é muito difícil de perdoar, porque você se sente superior, você não pode perdoar, e vice-versa. Você não pode perdoar alguém que você se sinta superior naquele instante. Então Jesus conta uma história, exatamente por isso. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, isso é o mesmo texto, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, pronto-se, sirva-me, enquanto como, bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe era ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos apenas inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. Versículos 7 a 10 do capítulo 17. O que ele quis contar com essa história e por que ele contou imediatamente? Nós não entendemos aqui a servidão e a escravidão. Naquela época, se você devesse a alguém, você não declarava falência, você tinha que trabalhar até pagar a dívida. Isso é justo, não é? Então, essa pessoa é um servo. Jesus está querendo dizer como só a atitude humilde pode experimentar isso. Porque está dizendo o seguinte: você não pode perdoar. Será que alguém que tem uma dívida enorme vai receber do seu Senhor o agradecimento por aquilo que ele faz? Será que ele espera aplauso quando tudo que ele faz não consegue pagar a dívida, que é gigantesca? Jesus está dizendo: vocês sabem o que vocês devem a Deus, vocês não podem perdoar, vocês têm uma ideia da dívida de vocês. Você está dizendo assim: isso é injusto, porque eu tenho que pagar a dívida dele, eu mesmo tenho que assumir a dívida dele, em vez de cobrar dele, ou em vez de manter. Isso é injusto, nós nunca podemos pedir justiça a Deus, é o que Jesus está dizendo, porque se Ele der, vocês estão perdidos. É por isso que o coração que expressa os frutos do Espírito está sempre debaixo da ideia da graça infinita de Deus, o que é exatamente o oposto da carne. Ele está dizendo: eu nunca dei o que vocês merecem. Então, se você não pode simplesmente dizer a vocês que tem que esperar alguma coisa para obedecer o que eu estou dizendo. Não é opcional. Você não está lembrando quem você é? Você é o meu servo. Só que todos nós temos um problema: nós somos servos que agimos como reis. Quando você diz: eu não posso perdoar, você está dizendo: eu sou um juiz, eu sou um rei. Você vê, Deus pode distribuir e ter misericórdia ou não ter misericórdia, porque Ele é juiz e Deus.
perfeito e santo, mas nós não somos. Quando você diz eu não posso perdoar, você assume que primeiro você tem uma mente que conhece a outra pessoa de uma maneira perfeita, o passado, o presente, o futuro, o que ela está passando, mas somente o juiz de toda a terra sabe isso, não você. Por isso não importa se 7 vezes ela voltou. Você só é amargo porque, embora você seja servo, vocês estão agindo como reis, e vocês não são. Mas vocês não só estão agindo como reis, como estão desprezando a bondade do Rei do Universo. A única pessoa que pode realmente dizer isso é errado seria uma pessoa totalmente boa, o que vocês não são. E tudo que é produzido num coração regenerado é fruto do Espírito. Portanto, quem está nessa condição sabe que o dragão lá que está ferido mortalmente foi ferido pela graça de Deus, pelo poder de Deus, mas é aquilo que ele é, porque o dragão não é outra coisa, é o que a sua alma era, sem a atuação de Deus. Então Jesus Cristo diz, você precisa de humildade. Como conseguir isso? Olhe para Cristo, olhe para mim. É por isso que você não olha para Jesus como modelo, você tem que olhar para mais. A única maneira é essa. Vocês são servos agindo como rei. Olhem para mim, mas não como um rei simplesmente. Porque isso não vai funcionar, isso não é o Evangelho. Se vocês me olharem para mim como rei e quiserem me imitar, não é o Evangelho. Vocês precisam ir além da parábola. Esse é um rei que agiu como servo. Vocês são servos querendo agir como rei, mas eu sou o rei que agi como servo. Nosso coração nunca será alterado, a menos que nossos corações contemplem e sejam derretidos pela visão de Deus saindo do trono e se humilhando. É isso operado pelo Espírito que faz com que nós vejamos como é inconcebível o orgulho e o eu não posso perdoar de alguém que pronuncia isso, porque o Rei do Universo se humilhou. O rei agiu como servo, o juiz foi julgado, o juiz do universo foi condenado injustamente nesse mundo. E nunca recebeu um muito obrigado. É por isso que quando ele diz, você esperava o quê? Quando você faz todo o seu dever, receber um obrigado? A única pessoa que merecia os obrigados não recebeu. Ele se entregou, ele mesmo, e todos os seus amigos pelos quais ele morria, um traiu, enfim, esse estava, um negou, todos abandonaram, e todos aqueles que foram redimidos, não tinham um coração grato, eram seus inimigos. Você nunca vai conseguir um coração de servo agindo como um rei, a menos que você olhe para o rei que agiu como servo. É por isso que todos os ensinos bíblicos é um dedo apontando para Cristo, para o Evangelho. A razão quando Jesus diz, este é o seu dever, se isso for apenas um dever, tudo que você vai poder produzir é algo que a carne pode produzir. Ou então você vai dizer, eu não posso fazer isso. John Newton, que escreveu Amazing Grace, é um hino dele que diz, o nosso prazer e o nosso dever, embora opostos antigamente, desde que nós vimos a beleza de Cristo, se fundiram num só. Ou seja, ele era um rei que se fez servo. Como é que eu posso ser um servo que não agir como um rei? Ele não recebeu obrigado nenhum. Ele é um juiz que foi julgado. A questão toda é que esse maravilhoso Senhor, cheio de humildade, está dizendo que eu devo agir assim, independente de como o dragão ferido de morte se move. Eu estou ouvindo isso de um Senhor e Rei, que lá no jardim suando sangue disse, faça a tua vontade, faça a tua vontade, não importa o que eu estou sentindo, não importa se eu estou suando sangue, faça a sua vontade. Ele obedeceu, ele está dizendo, é isso, esse é o princípio. Você
Só é produzida humildade verdadeira em você quando o Espírito Santo faz você ver a beleza do Deus do universo, se humilhando, suando sangue, mas dizendo: não faça a minha vontade, não importa a minha vontade, a tua vontade é que importa. Não a minha vontade. Em último lugar. Então, a primeira coisa é que sem humildade você nunca vai poder perdoar. É por isso que ele diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde. A segunda coisa é que você precisa ter uma riqueza de espírito para perdoar. Mas não é engraçado isso? Você precisa ter pobreza de espírito a fim de perdoar. E você precisa ter uma riqueza de espírito. E pobreza de espírito e riqueza de espírito são duas coisas que parecem estranhas, mas é como eu quero encerrar. Uma das razões que nós não podemos perdoar é a nossa insegurança. Por exemplo, há certas coisas mais difíceis de perdoar, que criam uma raiva maior em nós. Por exemplo, quando eu me acho meio burro, se alguém atingir a mim de alguma maneira a minha capacidade intelectual, como eu já tenho um problema com aquilo, eu tenho mais dificuldade de perdoar. Não é? Você não pode lidar com a raiva. A pessoa tocou no que nós diríamos a ferida. A minha autoestima já era baixa ali naquele lugar, sabe? Então, se você é inseguro com seus desejos românticos e alguém te esnoba, você já era inseguro. Isso já era um problema. Era uma questão de autoestima ali, você diz. Você tem mais dificuldade de perdoar quando as pessoas tocam nisso. Então, Jesus contou a história dos leprosos. Os leprosos, em seguida, Lucas conta essa história. E entrando numa certa aldeia, saíram, versículo 12, ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Nem de perto nós podemos falar tudo sobre o que esse texto diz, né? Mas os leprosos tinham um problema físico terrível, mas não era só isso. O problema deles é que eles eram impuros. Os leprosos não podiam ser tocados, os leprosos tinham que ficar longe, os leprosos não podiam ter relação com as pessoas. Então, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, não podiam nem se aproximar de alguém que não era leproso. Então eles pararam, eles não podiam tocar nas pessoas, tinham que ficar de longe, não podiam ter relações. Mas Jesus purificou um samaritano que 2 vezes era impuro. Ele era impuro porque era leproso, mesmo um judeu seria, e ele era impuro porque era um samaritano. Esse é o ensino, é daí que vem a riqueza. Cristo me limpa, Ele me purifica. Não é a minha capacidade intelectual, não é o romantismo que me dá estima, que faz eu ser quem eu sou. Quem faz isso é o fato de que o Rei do Universo me ama, morreu por mim na cruz. Esse papo de estima que se disseminou no mundo e na igreja, é óbvio que isso é um problema maior. Quando eu tenho um problema, quando toda a minha vida está baseada em algo, e aquilo exatamente é tocado por alguém, isso se torna um problema enorme para mim, e eu vou ter mais dificuldade de lidar com aquilo, e nós precisamos de uma riqueza emocional, mas essa riqueza emocional vem pela aceitação graciosa e soberana de Deus por nós, bem como a pobreza de espírito. O Rei da Glória desceu do seu trono, morreu por mim, me redimiu, disse que eu vou viver para Ele para sempre, ver sua glória. É isso que me faz levantar a cada manhã, não nenhuma dessas outras coisas. Isso me dá riqueza espiritual, me dá riqueza emocional. Eu não preciso da aceitação de nada no mundo. Por isso que Paulo podia dizer: nós somos considerados lixo do mundo. Ele não está num buraco, porque ele é filho de Deus, porque o sangue de Deus foi derramado para redimi-lo, porque Deus diz: em amor nos predestinou para Ele. É incomparável. Você então se vê como perfeito em Cristo, você se vê como abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, você se vê amado em Cristo, você vê o Rei que se tornou servo para que você não se perdesse para sempre.
então você é um servo que nunca mais tenta ser rei. E você vê que você era um leproso, e você agora é limpo. Ele fez isso, Cristo fez isso. O que faz isso não é qualquer tipo de coisa em que eu possa basear a vida que o mundo vai dar como retorno. Isso é o que a carne pede. Agora, você vai dizer, pastor, mas isso é muito doloroso, e é mesmo. Todo o assunto sobre o perdão é doloroso, porque nós estamos falando que não há como. Se você vai lidar com o perdão, só uma maneira de lidar com o perdão, com pregos, madeira e martelo. Nem Deus pode perdoar sem ser doloroso. Ninguém pode perdoar sem ser doloroso. A questão não é se vai ser doloroso, sempre vai ser doloroso. E você não tem como escapar disso. Se você segurar o perdão, vai ser doloroso. Sua vida vai ser miserável. E se você perdoar, vai ser doloroso. Você vê, não tem como não ser doloroso. Você só está escolhendo a dor. A dor. É doloroso. Não perdoar é doloroso. Jesus não tinha como nos redimir sem assumir a dívida. Não tinha, ele tinha que sofrer, ele tinha que pagar. Deus não pode perdoar sem ser doloroso para ele, nem você. A única maneira e a única escolha é que tipo de dor você vai experimentar. Você pode sentir a dor do prego, da cruz e da ressurreição que vem através da morte, ou você pode abraçar a dor que afunda você na escravidão eterna da ira de Deus. Mas não há como escapar da dor. Perdoar é assumir a dor pelo que o outro fez. Então você pode dizer, hoje a palavra de Deus está falando comigo, porque eu tenho problemas assim, eu preciso perdoar. Então você pode estar dizendo, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho esse problema nesse instante, mas vai ter, porque nós vivemos num mundo de homens e mulheres pecadores que vão nos ferir, e não há como viver para Deus sem isso. Então, se não tem nada assim agora, não tenha ilusões, vai ter, e se tem, esse é o caminho. As pessoas vão estar erradas conosco, elas vão nos ferir, e só há duas maneiras de agir: como aqueles que estão na carne e como aqueles que estão no Espírito. O fruto do Espírito ou as obras da carne. Mas quando você entende o que é o perdão, o objetivo do perdão, a maneira com que o perdão bíblico é colocado para nós, como você tem que assumir a dívida, isso é doloroso, mas Jesus, ao assumir a sua dívida, foi doloroso, mas não há outra maneira. Não perdoar é totalmente doloroso e destrutivo. Toda a nossa conversa não é sobre não ser doloroso, é como vai ser doloroso. Se vai ser a dor que vai para o sepulcro, que você morre e ressuscita em novidade de vida, ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz em nós, operando a morte de Cristo em nós para vivermos sua vida, ou vai ser a dor da morte, que o pecado que escraviza o homem exerce para sempre, vai ser dolorido. Mas você foi chamado, e os filhos de Deus, é assim que é produzido o fruto do Espírito da paciência em nós, que se expressa no perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você pode dizer, pastor, mas se eu fizer isso, a pessoa ganhou. Não, querido. Você perde quando você não perdoa. É isso que Deus diz. Você perde tudo. Você nunca perde quando o Espírito Santo produz os frutos que evidenciam que você é um filho de Deus e que você eternamente está ligado a Ele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus.
a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor. Perdoe a mim, um coração contrito eu sei que não rejeitará.